Olá, amigos. Que bom podermos estar juntos para tratar desse tema tão importante, pequenos grupos e plantio de igreja. O mundo está mudando rapidamente, em todas as áreas do conhecimento. Educadores devem adaptar o seu currículo, estilo didático, para preparar estudantes para trabalhos que ainda não existem, usando tecnologia que ainda não foi inventada, a fim de resolver problemas que nem foram identificados. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos calcula que o estudante hoje irá mudar de emprego de 10 a 14 vezes até atingir a idade de 38 anos. Os mais procurados empregos em 2010 nem existiam em 2004. A quantidade de informação técnica nova está dobrando a cada 2 anos. Para estudantes começando um curso técnico de 4 anos, significa que metade do que eles aprenderam em seu primeiro ano de estudo já estará obsoleto quando chegarem ao terceiro. Eu me lembro que há cerca de 20 anos atrás vendi um carro quase novo e usei o dinheiro para comprar uma linha telefônica para a nossa casa. Agora já fazem 5 anos que não temos linha telefônica em casa. Usamos somente telefone celular. Desde a antiguidade, a maioria das pessoas tinha um estilo de vida rural, dependendo da agricultura e da caça. No ano 1800, somente 3% da população mundial vivia nas cidades. 100 anos mais tarde, por volta do ano 1900, a população urbana já chegava a 14% e haviam cerca de 12 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Em décadas recentes, o mundo tem experimentado um crescimento da população urbana sem precedentes e hoje mais de 300 cidades têm população acima de 1 milhão. A partir do ano 2009, a maioria da população do mundo já vive na cidade e a expectativa é que, se Jesus não voltar, por volta do ano 2050, 70% da população do mundo será urbana. Hoje em dia, existem mais de 20 cidades com mais de 10 milhões de habitantes no mundo. Aproximadamente 200 mil pessoas se mudam do campo para as cidades a cada dia, cerca de 70 milhões por ano ou 130 por minuto. Todas estas mudanças devem nos levar a considerar como alcançar estas grandes áreas urbanas com a mensagem do Evangelho. A iniciativa de alcançar as grandes cidades envolve administradores, departamentais, pastores e leigos. Esse é o propósito do voto que nossa igreja tomou para alcançar as grandes cidades. Envolve igrejas, instituições, associações, ministérios de apoio próprio, adultos e jovens, homens, mulheres, crianças, todos nós. Isto é mais do que simplesmente campanhas de evangelismo em mais de 600 cidades no mundo. Esta iniciativa deve ser uma abordagem ampla para colocar a missão como prioridade, alcançar pessoas com o Evangelho, especialmente nas grandes cidades. O mundo está mudando, e mudando rapidamente. Assim, o modelo de liderança deve mudar também. O líder do passado era aquele que sabia o que dizer. O líder do futuro é aquele que sabe o que perguntar. A liderança cristã segue o modelo do líder que serve, como está escrito em São Lucas 22, verso 26, o que lidera, seja como aquele que serve. O líder espiritual sabe o caminho, segue o caminho, mostra o caminho, vive com o povo para conhecer os seus problemas e vive com Deus para resolvê-los. A teologia bíblica implica que Deus é o verdadeiro líder e ele pretende, outra vez, ser o governante direto da humanidade. Liderança é um papel que preenchemos, não uma posição adquirida. E sobre a missão para as cidades? Como alcançar esses grandes centros urbanos? Precisamos reconhecer que a natureza de Deus está na raiz da missão. O Deus vivo apresentado na Bíblia é um Deus que envia. Ele envia por causa do seu amor pelo mundo. Ele é um Deus que vai, que envia, um Deus que se encarnou para que cada ser humano possa conhecê-lo e amá-lo. Deus teve um Filho único e ele foi o missionário. Se isso foi o que Jesus fez, então nós, seus seguidores, devemos fazer o mesmo. Ir em missão não é uma atividade extra ou opcional, como um upgrade para um discípulo maduro. Ir em missão é fundamental para a jornada do discipulado. Se missão é tão importante, não deveria ser uma atividade esporádica. Se missão está relacionada com a razão da existência da igreja, por que em muitos lugares não é uma prioridade? Parece que há muitas pessoas que pensam, mas não agem, e muitas que agem sem pensar. Jesus disse, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Existe igreja porque existe missão, e não o contrário. Como alguém escreveu, missão é o tema principal das Escrituras. E poderíamos dizer que existe uma base missional da Bíblia ou uma base bíblica da missão. Missão ocorre de duas maneiras, através do testemunho
e do serviço. Deus sempre teve o propósito de salvar o mundo. Esse plano foi estabelecido antes mesmo do mundo ter sido criado. Ser um seguidor de Jesus significa que você também é chamado para ser um missionário. Quando nos tornamos cristãos, há duas coisas que podemos fazer na terra que não poderemos fazer no céu: pecar e testemunhar. A questão é decidir qual você pensa que Jesus deixou você aqui na terra para fazer. A irmã White diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva, faz-se também fonte de vida. O depositário se torna o doador. Deus é um Deus que envia mensageiros. O propósito da igreja é representar Jesus. O Pai enviou o Filho, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo e eles enviaram a igreja para anunciar e comunicar o Evangelho ao mundo. Seu propósito não é apenas estabelecer a igreja para buscar os perdidos, mas para que eles possam alcançá-los onde eles estiverem. De acordo com David Bosch, missão não é uma atividade da igreja, mas é um atributo de Deus, porque Deus é um Deus missionário. Assim, não é a igreja que tem uma missão de salvar o mundo, é a missão do Filho e do Espírito através do Pai que inclui a igreja. Nesse contexto, a igreja não tem uma missão, a missão tem uma igreja. A igreja é a ideia de Jesus. A palavra grega eclesia significa assembleia ou congregação. A igreja que Jesus construiu é o grande grupo de pessoas que respondem ao Evangelho em fé e obediência. E toda vez que fiéis discípulos de Cristo se reúnem para trabalhar e orar como uma congregação, a igreja de Cristo é estabelecida. O estabelecimento da igreja é apresentado por Jesus em São Mateus capítulo 16. O fundamento da igreja ele apresenta sendo ele mesmo, Jesus Cristo. E Pedro entendeu assim quando mais tarde disse que Jesus é a pedra de esquina. Jesus também deu garantia da vitória final de sua igreja, dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A morte não impediu que Jesus construísse a sua igreja e as forças do inimigo não prevalecerão em destruir a igreja. A missão da igreja não é diferente da missão de Cristo, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A missão da igreja é similar a uma estação salva-vidas. Infelizmente, com o passar do tempo, muitas igrejas perderam de vista a sua missão original. O antigo Israel não cumpriu o plano de Deus. Eles se esqueceram de Deus e perderam de vista o alto privilégio de ser seus representantes. As bênçãos que eles receberam não trouxe bênção para o mundo. Os discípulos foram chamados para fazer a obra que os líderes judeus falharam em cumprir. A igreja é a agência apontada por Deus para a salvação dos homens. Ela foi organizada para servir e sua missão é levar o Evangelho ao mundo. E esse Evangelho será pregado em todo o mundo para testemunha em todas as nações. Então virá o fim. E acerca do discipulado como base para os pequenos grupos? Eu creio que pequenos grupos é o melhor contexto para o desenvolvimento do discipulado. Em São Mateus capítulo 4, verso 18 a 19, diz: Jesus, andando à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que estavam lançando redes ao mar porque eram pescadores. E Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Mais tarde, Jesus apresentou o que nós chamamos de grande comissão, em São Mateus 28, 18 a 20. Ele se aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Discipulado deve ser a atividade principal da igreja. Este processo espiritual envolve aspectos naturais e sobrenaturais. Deus é a fonte, Jesus é a razão e o Espírito Santo é o veículo. Nós fomos salvos para servir. No livro Parábolas de Jesus diz: os seguidores de Cristo foram redimidos para servir. O nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Portanto, é um erro fatal supor que a obra de salvação de almas depende só dos ministros. Nós fomos criados para servir a Deus, fomos salvos para servir a Deus, fomos chamados para servir a Deus e recebemos a ordem de servir a Deus. Creio que nossa maior necessidade nesta área é desenvolver um processo que seja simples e eficiente. Primeiro, ajudar as pessoas a conhecer o plano da salvação, conhecer a Jesus, se tornarem membros da igreja.
Segundo, andar com Jesus e crescer espiritualmente, então ele se torna um discípulo. Terceiro, ajudá-los a descobrir o seu dom espiritual, servir a Deus, a igreja e a comunidade. Então o discípulo se torna um ministro. E quarto, partilhar o evangelho e fazer novos discípulos. E então ele se torna um missionário. Esse processo levaria um sistema de assimilação, tornando membro, desenvolvimento, formando discípulos, treinamento, treinando ministros, e a formação de novos líderes, missionários, que serão líderes de pequenos grupos e plantadores de igreja. Em Efésios, capítulo 4, verso 12, o apóstolo Paulo descreve que os dons espirituais foram dados com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Essa palavra, aperfeiçoar, significa capacitar, ajustar, adaptar perfeitamente. É uma qualificação completa com um propósito específico. O sacerdócio real é chamado para anunciar as virtudes. Deus quer que você tenha um ministério no corpo de Cristo e uma missão no mundo. O Senhor prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará em seu meio. Aqueles que se encontram para orar vão receber o poder do Espírito Santo. Há grande necessidade de oração secreta, mas é também necessário que vários cristãos se encontrem e se unam fervorosamente em suas petições a Deus. Em pequenos grupos, Jesus está presente, o amor pelas almas se aprofunda no coração e o Espírito manifesta o seu poder, e agentes humanos podem ser exercitados para salvar os perdidos. Centros de influência precisam ser estabelecidos em áreas urbanas, para desenvolver uma variedade de atividades como educação, estilo de vida, venda de livros, salas de leitura, restaurantes, ministérios de literatura, seminários, pequenos grupos, seminários de saúde, culinária e tantas outras coisas. Obreiros com visão clara são necessários para desenvolver métodos para ensinar o povo. Algo tem que ser feito para quebrar o preconceito existente no mundo contra a verdade. A igreja é o plano A de Deus para alcançar as cidades, e não há plano B. A igreja não é um edifício, a igreja é o povo de Deus, seus filhos e filhas. Jesus construiu a sua igreja. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E a igreja será tão expansiva, cheia de energia, que nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra ela. Talvez tenhamos gastado muito tempo tentando proteger a igreja do mundo, temendo que ele entrasse na igreja, e esquecemos a necessidade de sair para alcançar o mundo. Eu creio que Jesus estava dizendo que o mundo deveria estar com medo da igreja, e não o contrário. Deus ama as cidades, porque há bilhões de pessoas vivendo nas cidades do mundo, e Deus as ama a todas. O que significa ser uma igreja para a cidade como Deus a chamou? Significa ser uma comunidade de fé que procura toda oportunidade para proclamar e viver o Evangelho para o bem da cidade. Uma igreja que anuncia o Evangelho, que vive o Evangelho e os princípios do reino. O povo de Deus deve procurar o bem-estar de sua cidade. Existem basicamente 4 tipos de igreja com relação à cidade. A primeira é a igreja na cidade. Seu desejo é conseguir que as pessoas entrem na igreja para ouvir o Evangelho. Está geograficamente na cidade, mas não está envolvida com as pessoas e a cultura da cidade. A segunda é a igreja contra a cidade. Ela adota uma postura defensiva com relação à cidade, está localizada em áreas urbanas, mas tudo acerca da cultura que a rodeia é visto não apenas como ruim, mas também irremediável. A terceira é a igreja da cidade. Ela abraça a cultura da cidade de tal forma que perde o seu sabor como sal ou perde o brilho de sua luz. E por último, há também a igreja para a cidade. A igreja para a cidade, ela fala a verdade do Evangelho, não está receosa de manter uma posição bíblica e padrões morais. Tal igreja proclama a verdade das Escrituras com fervor, com clareza, com coragem e, ao mesmo tempo, está comprometida em buscar o florescimento da cidade. A igreja para a cidade oferece uma variedade de ministérios, não somente para ajudar as pessoas de fora da igreja, mas também para enriquecer a vida espiritual dos membros da igreja e expandir os seus relacionamentos fora de sua zona de conforto. A igreja para a cidade é uma comunidade cristã que é espiritualmente dinâmica, sacrificialmente atenciosa, profeticamente corajosa, e é o vaso escolhido por Deus para fazer diferença na vida de pessoas e da sociedade. Ser igreja é uma alta vocação. Como a igreja
para a cidade se torna uma realidade? Como você pode ser a igreja fiel e corajosamente proclama o Evangelho e se envolve em sua comunidade com atos de serviço e misericórdia? As cidades são o epicentro do movimento divino de hoje. E é importante que cada modelo para iniciar novas igrejas tome em consideração as características exclusivas do ministério urbano. Muitos desses princípios são aplicáveis e transferíveis de uma igreja urbana em Nova York a uma metrópole no oeste da África. Precisamos cumprir a vontade de Deus e desenvolver uma visão bíblica de ministério por igrejas que preguem e sirvam como Jesus o fez. Pelo poder do Espírito Santo, nós queremos que nossas igrejas sejam lugares onde Jesus é preeminente, a presença de Deus é notória e que não haja dúvida na mente de ninguém que a igreja ama a sua cidade. O único lugar que você pode encontrar sucesso antes do trabalho é no dicionário. Não há substituto para o trabalho árduo, para a oração radical e total dependência no Espírito Santo. No final do ano passado, logo depois da grande tormenta Sandy que devastou a região nordeste dos Estados Unidos, eu estava andando em uma das áreas mais afetadas de Nova York, em Far Rockaway. Assim que eu saí do prédio de uma igreja que havia sido adaptada como centro de distribuição para atender as necessidades da comunidade, eu vi uma outra igreja na mesma rua. A primeira estava uma confusão, voluntários ocupados descarregando caminhões, distribuindo comida, roupas e cobertores para centenas de residentes. A segunda parecia bem limpa e arrumada. Havia um jovem alto junto à porta, vestido com um terno preto, e eu fiquei pensando, se Jesus estivesse passando por aquela rua naquele momento, em qual igreja você acredita que Jesus seria atraído a entrar? Eu vi a resposta a essa pergunta na face daqueles que estavam suprindo as necessidades da comunidade. Eu vi a face de Jesus em cada pessoa que estava na fila para ser atendida. Ser igreja é uma alta vocação. Uma igreja que seja visível, integrada e radiante. A igreja de Deus deve ser uma comunidade de graça, entusiasmada, cheia do Espírito Santo. Para ser igreja temos que abraçar as cidades com o amor e o cuidado de Deus. Eu creio que nos próximos anos nós veremos uma explosão de milhares de novas igrejas que apresentem um ministério completo, que atrairá milhões para ter uma fé pessoal com Cristo, restaurar relacionamentos quebrados, renovar comunidades inteiras. Nunca a necessidade foi maior ou a oportunidade mais clara. O tempo é curto e nós temos que trabalhar incansavelmente para alcançar almas sinceras.